Deus nos dá as bênçãos, mas às vezes tem gente que não consegue desfrutar a bênção por completo. Por que será? Lá em Josué 1:3 diz assim: Eu darei a vocês toda a terra que pisarem, como prometi a Moisés. Deus deixou claro que entregaria a terra prometida ao povo de Israel. E assim ele fez. Deus cumpriu a promessa. A terra era deles. Só que havia uma ordem. Eles precisavam expulsar as nações que já habitavam lá. E Deus explica o porquê dessa ordem. Lá em Deuteronômio 7, do 2 ao 4, diz assim: Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês derrotem esses povos, vocês deverão destruí-los completamente. Não façam acordo com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essas pessoas, não deixem que os seus filhos casem com os filhos deles, nem que as suas filhas casem com os filhos deles, pois eles fariam com que os seus filhos abandonassem o Senhor para servir outros deuses. E lá em Êxodo, capítulo 23, do 32 ao 33, também diz: Não façam acordo com esses povos, nem com os seus deuses. Não deixem que eles morem na terra de vocês, para que não levem vocês a pecar contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso certamente será uma armadilha. E esta ordem de expulsar as nações que estavam ali tinha como objetivo proteger o povo de Israel, proteger a vida espiritual deles. Só que quando a gente entra em Juízes 1, começa a aparecer uma frase repetidas vezes: Não expulsaram, não expulsaram, não expulsaram. Ou seja, algumas nações entraram na Terra Prometida e expulsaram os povos ali. Porém, algumas outras tribos entraram na Terra Prometida e pararam por aí. Não expulsaram os povos que habitavam ali, não obedeceram a Deus completamente. E aí vem um versículo que me chamou muita atenção, que está em Juízes 1:34. Os amorreus não deixaram que a tribo de Dan descesse para o vale e a forçaram a ficar somente na região montanhosa. Ou seja, a tribo de Dan foi uma das tribos que não expulsaram os povos ali. Eles conviveram com os cananeus ao ponto de que os cananeus limitaram eles de usufruir e de desfrutar da terra que era deles. Eles tinham que ficar restritos à montanha e eles não poderiam ficar no vale. E neste contexto, o vale ali estava representando o lugar de abundância, de plantio, de colheita, e eles estavam restritos pelos cananeus. Ou seja, eles tinham direito à terra toda, mas porque não obedeceram a Deus totalmente, eles foram limitados de desfrutar a bênção de Deus. Enquanto eu li este versículo, Deus falou comigo: quantas vezes nós mantemos cananeuzinhos na nossa vida? Às vezes são relacionamentos que Deus já disse que não edificam, não é para a gente manter. Ou hábitos, pensamentos, ambientes, conversas. No começo parece que é tudo tranquilo, dá para negociar, dá para administrar essas situações, mas Deus mandou expulsar. E quando a gente não expulsa, o que era para ser uma plenitude vira parcial. Quando era para ser abundância, vira só sobrevivência. E a gente começa a viver restritamente, quando na verdade deveríamos estar vivendo livremente na terra prometida. E não porque Deus não nos entregou, mas porque
Muitas vezes não obedecemos por completo, ou não obedecemos até o fim. E também não é porque Deus transformou a bênção em maldição, mas é porque a nossa obediência incompleta limitou a bênção abundante. E talvez você, assim como eu, pode pensar, mas por que eles não obedeceram até o fim? Talvez pelos mesmos motivos que você e eu às vezes não obedecemos. Penso que pode ser medo. Essas nações que estavam naquelas terras eram já fortificadas, estruturadas, e eles tiveram medo de encarar, de confrontar. Quantas vezes nós temos que obedecer a Deus, mas vai exigir um confronto e coragem para encarar o medo. Um outro motivo pode ser cansaço. Eles já tinham batalhado tanto para conquistar a terra, agora que conquistou, não precisa ir até o fim, já tá bom assim. Esse cansaço, esse desgaste, essa indisposição de continuar obedecendo é perigosa. E um outro motivo pode ser a falta de fé. Josué já havia morrido, talvez eles pensaram: Deus é bom, Ele nos deu a terra, mas eu não tenho certeza se Ele vai ajudar a gente nessas batalhas. Então é melhor parar por aqui, a gente administra, a gente faz os nossos acordos e vai dar tudo certo. E era justamente isso que Deus não queria, que eles fizessem acordos com aqueles povos, com aquelas nações, com aquelas mentalidades. E no início parecia tudo ok, até que os cananeus começaram a limitar a vida deles. Nada muito diferente do que acontece na vida de muita gente hoje, não é verdade? E eu preciso deixar algo bem claro. Essa história de expulsar as nações é algo específico da história de Israel, que Deus deu essa ordem para aquela época, para aquele povo. Não significa que hoje a gente tem que sair por aí exterminando as pessoas, mas Deus quer nos deixar um princípio aqui. Um princípio de não manter no nosso coração, na nossa vida, aquilo que pode nos afastar da presença de Deus. Você está mantendo algum cananeuzinho na sua vida hoje? Não tente administrar aquilo que Deus pediu para você expulsar, ok? E hoje Deus continua nos chamando para obedecer completamente. Deus ainda continua nos chamando para não fazermos alianças com aquilo que nos afasta dele. Nada de fazer acordos silenciosos com aquilo que te afasta de Deus. Porque quando deixamos certas coisas entrarem nos nossos pensamentos e permanecerem no nosso coração, elas podem começar pequenas, mas lá na frente elas podem dominar e nos limitar. E foi assim que aconteceu com a tribo de Dan. Lembre-se, a terra é sua, então não negocie com aquilo que Deus pediu para você remover. Obedeça completamente ao nosso Deus para que você possa viver as bênçãos plenamente. Um abraço, Deus abençoe.